compromissos internacionais assumidos com as potências aliadas, particularmente com a América do Norte, levaram o Brasil a declarar guerra à Alemanha e Itália no dia 22 de agosto de 1942. O tratado secreto firmado com os Estados Unidos e posteriormente publicado chegou a conhecimento dos alemães, que começaram a hostilizar os nossos navios, atingindo a marinha mercante e mesmo os navios de guerra ao longo de nossas costas. Houve indignação do povo ante tais atos de vandalismo e tudo se somou para que as relações fossem rompidas. O que vamos mostrar agora aconteceu nos campos de batalha da Itália, com participação das tropas brasileiras, numa odisseia que custou muito sangue, a vida e o sacrifício de vários soldados brasileiros. O Brasil passou a abrir as suas bases militares localizadas em nosso território, consideradas imprescindíveis ao favorável desenvolvimento da guerra. Mesmo com muitas dificuldades na sua formação, principalmente pela constituição física do soldado brasileiro, acabou sendo criada por portaria federal a 9 de agosto de 1943, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, constituída pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, órgão operativo, e os órgãos de apoio, comandada pelo general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes. Tínhamos dificuldades de constituição física, de material, o que dificultava treinamentos e instruções, realizadas em atos até milagrosos. A FEB foi formada com a participação direta de 25.374 homens, divididos em 4 generais, com a participação inicial de mais 4 da Justiça Militar, 1.535 oficiais, 15 oficiais da ativa e da reserva, 67 enfermeiras, 26 capelães, 28 funcionários do Banco do Brasil e 23.699 figuras consideradas praças. Nas frentes de batalha, rumavam normalmente 15.000 homens, reunindo representações de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A seleção biológica dos brasileiros foi comprometida principalmente pela variação do negro ao ariano puro, permeados pelo indiático. E os padrões americanos eram mais exigentes. Não possuíamos reservistas nas diferentes especializações técnicas e por isso também encontramos muitos arreveses. As armas eram poucas, resumindo-se em 16.245 unidades individuais, 505 metralhadoras, 144 morteiros, 66 obuses, 2.287 armas automáticas, 237 metralhadoras antiaéreas. O tempo também foi nosso inimigo, e no dia 21 de janeiro de 44, houve ordem de concentração no então estado da Guanabara. Em fins de março começaram as instruções. Nossos oficiais foram removidos à América do Norte, onde adquiriram conhecimentos diversos. Prisioneiros de guerras capturados. 2 generais, 892 oficiais, 16.679 praças, um total de 20.573 inimigos. Conforme o painel eletrônico do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, desde o desembarque em Nápoles até atingir Susa, no norte da Itália, as divisões inimigas que estiveram em contato com a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária foram a 42ª Divisão Ligeira, a 232ª Divisão de Infantaria, a 94ª e 14ª Divisão Ligeira, a 29ª Divisão foram a 42ª Divisão Ligeira, a
a 232ª Divisão de Infantaria, a 94ª e 14ª Divisão Ligeira, a 29ª Divisão Motorizada, a 334ª Divisão de Infantaria, a 305ª Divisão de Infantaria, a 90ª Divisão Motorizada, a 148ª Divisão de Infantaria. Debatemos também com as frentes italianas nominadas de Divisão Itália, Divisão Monte Rosas e Divisão São Marcos. Teve todo o aparato necessário para desenvolver as suas atividades em campos de batalha italianos. Para que se conservasse impoluta a tradição das armas brasileiras, toda rica de belos sacrifícios e pontilhada de glórias, era necessário cuidar também da integridade do soldado, do estado moral da tropa, premiando aqueles que, desprezando a própria segurança, apenas tinham o pensamento e o coração presos à imagem da pátria. Muitos dos dignos filhos do Brasil retornaram à pátria, outros tombaram no campo da obra e hoje repousam em terra estranha. E para zelar pela integridade daqueles que infelizmente eram atingidos por ações inimigas, houve o trabalho sempre muito eficiente das enfermeiras. Um total de 67 que atenderam incansavelmente com incentivo e estímulo, além do conforto de mãos carinhosas. O nosso reconhecimento ao valor profissional dessas bravas voluntárias, verdadeiras heroínas anônimas que fizeram na campanha um verdadeiro sacerdócio, enfrentando a dura e dolorosa realidade dos hospitais de guerra. Eram elas que produziram o melhor dos seus esforços para conceder aos soldados feridos, além da assistência médica, uma atenção que lhe transmitisse um pouco de ânimo nos transes dolorosos que viviam. Eram trabalhadoras silenciosas, de dedicação sem limites. Tempo de guerra, era tempo de combate. Era preciso lutar. Lutar com todas as forças e buscar no sangue inimigo a vitória para a nossa pátria. É assim que começou a dura caminhada. Os tristes e melancólicos embarques para o campo de luta. Fixou-se o dia do embarque ainda sob absoluto sigilo, a fim de evitar possíveis ataques de submarinos do eixo, ainda bem ativos no Atlântico Sul. Na noite de 29 para 30 de junho, ainda em plena ignorância de toda a verdade, partiram os grupamentos da região de Santa Cruz, região de Nova Iguaçu e Recreio dos Bandeirantes. Mais tarde, em setembro de 44, outros dois grupamentos embarcaram no cais do Porto do Rio de Janeiro. Uma das partidas
Palmeiras que simbolizou com grande emoção a caminhada para os campos de batalha italianos foi a de São João del Rei. A história do Exército Brasileiro conta oficialmente os embarques para Nápoles. Primeiro escalão embarcou a 2 de julho de 1944 a bordo do General Mann. Comando do General Euclides Zenóbio da Costa, chegando a 16 de julho. Propôs o escalão o General Mascarenhas Moraes. Elemento básico foi o 6º Regimento de Infantaria, com 5.075 homens, inclusive 304 oficiais. Segundo escalão, a 22 de setembro de 44, em 2 navios, o General Mann e o seu gêmeo General Neigues. Comando do General Oswaldo Cordeiro de Farias. Aportamento a 6 de outubro. Estrutura básica. 1º e 11º Regimentos de Infantaria. Total de 10.375 homens, sendo 686 oficiais. Terceiro escalão. Partida 23 de novembro de 1944, transportado pelo General Neigues. Comando do Coronel Mário Travassos. Atingiu o porto italiano a 7 de dezembro. Efetivo: 4.691 homens, destinados às substituições e preenchimentos de claros. E o 4º escalão partiu a 8 de fevereiro de 1945, transportado pelo General Neigues, comando do Tenente-Coronel Iba Jobim Meirelles, a 22 de fevereiro. Efetivo de 5.082 homens, 247 oficiais para as mesmas finalidades do pessoal anterior. As ameaças durante a viagem eram constantes e as escoltas eram necessárias, marcando a presença de navios americanos e ingleses e constante cobertura aérea. Completava as medidas de segurança as bombas de profundidade, o próprio armamento dos transportes de guerra, contínuo funcionamento do radar e os aviões dos cruzadores americanos da escolta.
todos os meios de segurança disponíveis. Eram diários os exercícios de alarma para abandono do navio e obrigatório uso permanente de salva-vidas. As regras de segurança ditavam que os navios deveriam ficar com luzes totalmente apagadas durante a noite, empilhando-se o pessoal a bordo nos alojamentos que se fechavam para impedir a penetração da mais fraca réstia de luz. Eram noites horríveis, vividas em compartimentos abafados e lotados até o teto. A diferença da alimentação e a agitação do mar provocavam enjoo em grande número de companheiros, o que tornava insuportável a vida nos alojamentos. O melhor passatempo para as tropas eram os exercícios de artilharia simulados contra alvos aéreos. E também foram exibidos filmes cinematográficos durante a viagem, a fim de entretenimento dos soldados. Era enorme a curiosidade de todos até se chegar a Nápoles. As tropas que chegavam tinham tratamentos diferentes. O primeiro escalão de embarque, com o comando do general Mascarenhas de Moraes, por exemplo, recebeu cumprimentos do tenente-general Jacob Danvers, comandante de todas as forças americanas no teatro do Mediterrâneo. Ao longo do cais, uma guarda de honra estava formada para prestar continências de estilo ao chefe brasileiro. A tropa dirigiu-se para um estacionamento no subúrbio napolitano. Mas a área não foi preparada para receber a tropa brasileira. Não havia barracas para praças, nem cozinhas. Por isso, a tropa utilizou a ração americana de reserva e teve que bivacar em meio a uma noite terrivelmente fria, o que era um primeiro e rude teste para nossa gente. No entanto, o período de adaptação das tropas foi muito curto. Nos acampamentos, era necessário ser completada a instrução dos soldados após o recebimento do material bélico. Nesse pequeno espaço de tempo que durou 1 mês e meio, os treinamentos eram regulares enquanto o pessoal ia se adaptando com o novo meio ambiente. Chegamos finalmente aos grandes momentos de busca de um dos pontos mais importantes da passagem da Força Expedicionária Brasileira em Campos da Itália. O valor estratégico de Monte Castelo se sobressaía aos demais. Se este ponto não fosse conquistado pelas forças aliadas, seria impossível qualquer tentativa de progresso com direção a Bolonha, objetivo maior do general Mark Clark. Ainda era outono e os brasileiros foram incumbidos de uma difícil missão. Coube aos brasileiros a grande responsabilidade de dominar o setor considerado mais ingrato, talvez, de toda a frente Apenina. 4 ataques mal sucedidos. Os 2 primeiros foram realizados nos dias 24 e 25 de novembro, com direção e responsabilidade do grupamento tático norte-americano. A primeira divisão de infantaria expedicionária engrossou o chamado Task Force 45, com batalhão e um esquadrão de reconhecimento mecanizado, além do apoio de nossa artilharia. Foram 2 tentativas frustradas, que além de reforçar moralmente as tropas inimigas, despertou nelas o interesse demonstrado pelas forças aliadas em conquistar aquele marco. Mas os norte-americanos foram felizes e conquistaram o chamado Monte Belvedere, região de grande importância para as ações contra Monte Castelo. Terceiro ataque, marcado para o dia 29 de novembro, 4 dias após os primeiros insucessos, foi de total responsabilidade dos brasileiros.
O nosso dia organizou-se num grupamento. Formaram-se os batalhões Uzeda, Cândido e Silvino, com o comando do general Zenóbio da Costa. No avanço, esses batalhões contariam com os grupos de artilharia e mais um grupo de artilharia do 4º Corpo do Exército. Na véspera do ataque, entretanto, uma contra-investida dos alemães acabou resultando da expulsão dos norte-americanos do Monte Belvedere, descobrindo dessa maneira o flanco esquerdo para apoio da tropa brasileira. Pensou-se inicialmente até em cancelar o ataque planejado, mas numa nova tentativa de reconquista de Monte Belvedere, o que não foi mais possível, pois as tropas brasileiras já estavam em linha de ataque. Começou às 7 horas da manhã do dia 29 a Operação Brasileira. Chovia muito e o céu estava encoberto. Não pôde atuar. O excesso de lama aniquilava praticamente as ações dos carros de combate. Até o dia as coisas estavam andando bem, com o progresso acentuado do batalhão Zeda. Já o batalhão Cândido se firmava na vanguarda, bem próximo do objetivo. Mas à tardinha inverteu-se tudo. Os alemães contra-atacaram e os combatentes brasileiros tiveram que retornar às posições iniciais. Foi um ataque frustrado mais uma vez, onde não tivemos tanta sorte. No dia 5 de dezembro, a primeira dia recebe novas orientações. Capturar e manter a crista de Monte della Corratia, Monte Belvedere. Isto queria dizer que mais uma vez o Monte Castelo, que era o centro das alturas, seria novamente objetivo da outra ofensiva. Tropas conscientizadas e a voz do comando do general Mascarenhas Moraes determinou o início do combate para o dia 12. Às 6h30 foi tentado o 4º assalto e a luta não demorou mais de 5 horas. Outra vez os fatores adversos apareceram. O céu fechado aos aviões, o rigor do inverno já aparecia, a chuva continuava e a lama se fazia escorregadia, impedindo a progressão das viaturas. Foram apenas mais alguns sucessos iniciais, apesar das adversidades. Nossos pracinhas conquistaram Zolfo, localizado a apenas algumas centenas de metros do cume. Chegaram a Betaia, onde foram detidos por uma cerrada cortina de fogos e morteiros. Chegamos à triste realidade. Nossas tropas estavam treinadas com imperfeição. Era muito cedo ainda para chegarmos à linha de combate. E este ataque determinou uma modificação dos planos para a conquista de Monte Castelo. Não era possível derrubar o cerco alemão apenas com algumas unidades. O empenho ofensivo deveria ser mais vigoroso, uma vez que os alemães, alertados que foram, revezavam suas tropas seguidamente, colocando homens recuperados e descansados para enfrentar nossas tropas estafantemente utilizadas. Foi por isso que Monte Castelo se tornou, durante toda a nossa atuação na Itália, o mais disputado da campanha. Era difícil defender uma frente de 15 quilômetros, dominada em toda a sua linha pelo inimigo, e ainda atacar o objetivo do valor de Monte Castelo, com ameaças constantes de flanco. Tarefas difíceis demais para a atuação apenas de uma divisão. Isso fez com que o comandante brasileiro expusesse seus planos e tivesse a dispensa de seus compromissos ofensivos, pelo menos temporariamente. O inverno já se fazia forte e as temperaturas atingiram até 18 graus abaixo de zero. Mas a defensiva de inverno foi a oportunidade necessária para o comando brasileiro reajustar os pontos necessários. Mesmo acostumados com clima tropical, sem montanhas, temperatura amena, os brasileiros suportaram com galhardia o rigor do inverno. Foram 70 dias ao relento, com nevadas fortes. Mas assim mesmo,
A capacidade combativa do soldado brasileiro progrediu. No estreito contato com o inimigo houve o assimilar da dureza da batalha, o desenvolver da agressividade necessária para continuar a luta, ganhando assim a admiração dos camaradas aliados. Por tudo isso, mesmo frustrado na sua tentativa inicial, a tropa brasileira não esmoreceu e continuou se aperfeiçoando até chegar ao ponto final da luta, ao ponto ideal para arrebatar de vez a força inimiga e o território pretendido. E assim se fez, o soldado valente e forte do Brasil. Esquecimento os nomes dos bravos que, pelo desprendimento, pelo esforço, pelas altas qualidades de rigidez, de caráter e vero patriotismo, se tornaram verdadeiros símbolos para a tropa em luta no continente europeu e, quiçá, para a nação brasileira. Dos dignos filhos do Brasil, um grande número retornou aos lares. Outros, fatalmente aniquilados pelas forças inimigas, tombaram na batalha, honrando nossas cores e pagando com sangue o destemor de defender a pátria. Um grande número deles repousou na terra estranha, no cemitério de Pistoia, Itália, e hoje, transferidos ao Brasil, se encontram no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, protegidos pelo respeito dos seus irmãos e pela honra de nossa pátria. Por homens que se notabilizaram pelo equilíbrio e pela noção ampla do cumprimento do dever do soldado brasileiro. Entre esses homens, a totalidade representou uma unidade à altura do renome brasileiro, participando vitoriosamente. Foram membros de um regimento de escola e de gloriosas tradições na história militar do Brasil. Tomaram parte com galhardia nas operações divisionárias. Os mais assinalados feitos, porém, refugirão para sempre a conquista da forte posição inimiga de Monte Castelo, em cujo ataque o soldado nacional sempre desempenhou como ardor a ação principal e decisiva, depois de apresentar resistência e divulgar valor no combate. Morreram sim, e ali foram sepultados seus corpos, um símbolo triste para nós que hoje lamentamos suas perdas, mas um símbolo alegre também para nós. Pela força demonstrada de cada um deles, representa a liberdade, soberania independente que hoje nós e nossos filhos gozamos com satisfação. Morreram sim, foram para o Oriente Eterno beijar a mão do Filho dos Justos. Haverão eles, bravos pracinhas de nossa glória de hoje, ainda estar assobiando, cantando a letra de Guilherme de Almeida. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, um guilhinho é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu barril, a água do meu cantil,
as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do Engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do povo, da Giovana onde é pouco, dois demontres regionais. Venho das praias sedosas, das montanhas alperosas, dos pampas do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Mortos em combate, 13 oficiais, 444 braças, 8 oficiais da Força Aérea Brasileira, um total de 465. Entre feridos, 1.577 se sacrificaram em ação de combate, 1.145 se acidentaram, os quais 487 em ação de combate, um total de 2.722 homens. A FEB teve ainda um oficial prisioneiro, 34 praças, um total de 35. Foram 16 os extraviados e não recuperados, sendo que 14 foram enterrados como desconhecidos. O nome paranaense foi especialmente gravado na história da Segunda Guerra Mundial. A do sargento Max Wolf Filho, que após a sua morte em combate, foi promovido a tenente. Morreu a 12 de abril de 1945 em Marano, Itália. Foi o verdadeiro herói que hoje simboliza todos aqueles que tomaram durante a batalha. Antes de sua morte, havia se consagrado como expoente de bravura e dedicação. Foi detentor de várias condecorações, por se comportar sempre sem qualquer nota desabanadora e por prática de ato de bravura, por grande espírito de sacrifício no cumprimento da missão de combate. Além de mesmo ferido, ter estado sempre disposto a lutar pela glória do nome brasileiro. E na simbologia da presença de Max Wolf Filho, estamos hoje rendendo homenagens a todos os nossos pracinhos, condecorados ou não, por reconhecermos em cada um deles, independentemente de terem recebido honrarias, a nossa garantia de soberania, a garantia efetiva de um altivo povo que encontrou nos seus filhos o desprendimento e o interesse crescente de defender nossa gente, com peito aberto e coração vibrante de felicidade.
20 horas do dia 20 de fevereiro, o batalhão do Major Zeta substituiu os americanos, passando a noite 20 e 21 em verificação agressiva de contato. Imperava nos brasileiros a certeza da vitória. A jornada de 21 de fevereiro assinalaria de qualquer modo a captura de Monte Castelo. Mostraria para a brasileira que a sua técnica e a sua agressividade cooperariam decisivamente para o bom êxito do plano Encore. Este plano consistia de 3 pontos básicos: conquista de Monte Castelo, limpeza do Morane, conquista de Santa Maria Viana e Rota Pirigliana, e conquista, por fim, a Castel Novo. Começamos a atacar às 5 horas da manhã. As reações inimigas foram sentidas com energia e estado crescentes, com baixas de ambos os lados e flutuações imprevisíveis. A batalha transcorreu ardente pelo dia todo e finalmente, às 17 horas e 20 minutos, a defesa inimiga entrou em colapso.
E assim, Monte Castelo passou para as mãos brasileiras. Dezenas de cadáveres, muitos deles contendo até máquinas infernais de destruição, estavam ali a testemunhar o encarniçamento da luta prolongada e a provar a requintada criminalidade das forças que guarneceram o sinistro morro. Com a captura, escrever a Força Expedicionária Brasileira o capítulo mais emocionante de sua vida. Ali era o ponto invulnerável da invencibilidade germânica. Para nossa tropa, como descreve o Marechal Mascarenhas de Moraes, representou um símbolo e um marco na vida de nossa tropa em terras de ultramar. Traduziu a odisseia anônima das atrevidas incursões de nossas patrulhas, avançando sob nevadas cortantes no gelo, a se esqueirarem através dos núcleos da defesa inimiga, em busca do prisioneiro e da informação. Assinalou o início de uma série de vitórias esplêndidas para nossas armas. Vitórias que elevaram o nome do Brasil e o prestígio do nosso exército.